Muito provavelmente você estudou sobre a Revolução Industrial Inglesa e sabe que o evento foi um marco para a humanidade. Com a criação de máquinas a vapor, ocorreu um aumento vertiginoso da atividade industrial, que modificou completamente os processos de manufatura. Entramos em uma outra era das máquinas, que não só realizam um trabalho manual, mas também o mental. E conforme a evolução da tecnologia, os computadores estão ficando cada vez mais inteligentes. Mas esse avanço da inteligência em computadores pode crescer muito mais rapidamente o dia em que fizermos a primeira máquina mais inteligente do que os humanos, momento em que alguns chamam de singularidade. Porque essa máquina pode ser utilizada para aumentar sua própria inteligência de maneira muito mais eficiente do que nós conseguiríamos, ou até mesmo de desenhar novos sistemas capazes de desenhar sistemas ainda mais eficientes. Enfim, a forma de raciocínio das máquinas no âmbito intelectual são surpreendentes. Mas e socialmente falando, será que elas são tão corretas assim? Um estudo publicado na última edição da revista científica Science comprova que a capacidade da inteligência artificial de aprender o significado das palavras por conta própria também a leva a incorporar o seu sentido mais usado. Os pesquisadores identificaram, por exemplo, que nomes femininos são mais associados a termos relacionados à família, enquanto os masculinos a termos profissionais. Já nomes afro-americanos foram muito mais ligados a palavras negativas do que os euro-americanos. Para entender por que isso acontece, vamos fazer um jogo. Eu vou te mostrar uma imagem e você tem que me dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça. As chances são de que quase 100% das pessoas pensaram na mesma resposta: fogo. Mas na verdade, isso não é fogo de fato, é só uma representação do que é o fogo. E essa relação que acontece na nossa cabeça entre a coisa de fato e o símbolo se constrói graças à união da imagem acústica, nesse caso o emoji de fogo, e do conceito que temos implantado na mente, nesse caso o conceito do que é o fogo. Isso é respectivamente o significante e o significado. Ok, isso parece bem óbvio, mas isso muda quando dificultamos um pouquinho o jogo. O que vem na sua cabeça quando você vê isso? E aí, o que você pensou? Acredito que esse significante abra margem para percepções bem mais subjetivas e variadas. Claro que qualquer um que tenha conhecimento básico da língua portuguesa vai compreender o seu significado semântico. Mas o conceito é moldado de acordo com a visão de quem lê a palavra. Cada um monta na sua cabeça uma imagem que representa um marginal, e normalmente, principalmente no Brasil, essa representação tem classe e cor. Essas relações acontecem também em máquinas inteligentes, pois suas concepções são baseadas nos dados, e os dados refletem a nossa realidade, e a nossa realidade é uma realidade onde nós temos muitas injustiças sistêmicas. Os pesquisadores alertam para a necessidade desses programas serem feitos com a preocupação de não disseminarem preconceitos, mas sim incentivarem a igualdade e a justiça. Porém, a inteligência artificial é apenas uma extensão da nossa cultura existente. Então, para podermos alcançar esse ideal, necessitamos antes modificar a nossa maneira de ver o mundo.